Afinar. Vamos lá. A estrutura dos 4 jovens, novos, mentes firmes, maturidade. Era para ter 2 pontos, né? A estrutura dos 4 jovens, 2 pontos. Eles eram novos, mentes firmes e tinha Maturidade. Ou seja, se eles tinham entre 14 até 18 anos, porque Daniel vai ser levado ao poder para ser governador, isso é interessante. Daniel, ele serviu a 6 governadores da Babilônia e a dois persas, a 2 reis persas. Daniel, ele passou no governo de Nabucodonosor, de Belsazar e de Dário I, ou Dario, como alguns falam. Mas só uma coisa interessante, Daniel, no meio de tudo isso, ele sempre foi fiel com os seus 3 companheiros. Agora, o que você vê nesses jovens? Eles eram jovens, eram novos, eram de mentes firmes e tinham o quê? Maturidade. Maturidade, porque maturidade não depende de idade, não. Não, maturidade também depende de você observar as coisas, não é só de idade, é isso que eu quero dizer. Agora, eram novos, mas tinham o quê? Mentes firmes. Veja que lá no 8 a Bíblia diz que eles disseram, eles resolveram. Ou seja, mentes firmes e tinham maturidade. O jovem cristão, tem jovem que é todo... Bobão. É bobão, é jovem bobão. Até moça da igreja, tem moça da igreja que não quer você, rapaz. Porque tem um bobão velho, só anda com essa bobagem. Às vezes a moça vai falar com ele fica fazendo um pouco da moça. Tem que ser um cara elitizado. Pode ser assim não, é um bobão, você amostra. Pode ser assim não. Aí as moças não querem, é só conversando besteira. Às vezes ele vai comprar uma pizza, aí a moça diz, eu posso pegar um pedaço? Não, aqui é só pra mim. Ela só morre de fome, não é assim? Pode ser assim não, pode ser assim não. Vamos lá, faça aí, jovem. Ponto 2, vamos. A imponente Babilônia. Isso. Letra A, cidade e estado rico. Pronto, ela era uma grande cidade, era muito rica, porque estava ali próximo ao rio Eufrates, e ela era um centro comercial. O que mais? Centro comercial, maior cidade da época. Isso. 1.500 quilômetros distante de Jerusalém. Isso. A deusa da cidade era Estar. Isso. Portador de luz. Havia um templo para os deuses. Isso. Grandes muralhas, jardim suspenso, a 7ª maravilha do mundo. E o que mais? Opulência e luxúria. Então veja, você na aula, você pode pontuar isso aí, que esses 3 jovens, aliás, 4 jovens viviam nessa cidade rica, era uma cidade comercial, era uma cidade culta, era uma cidade... Olha o tanto que eles estavam distantes de Jerusalém, do ambiente deles. Quantos quilômetros? 1.500 quilômetros. Tá vendo? Mas Daniel, quando ia orar, no capítulo 6, virava para Jerusalém. a porta, a janela, para a banda de Jerusalém. A cidade, na hora que entrava pelo portão, já era dedicada à deusa, está aqui, era portadora da luz de luz. Ou seja, quando eles entravam, já era um ambiente onde tinha idolatria. Isso. Havia um grande templo para os deuses, havia jardim suspenso, a 7ª maravilha do mundo e opulência e luxúria. Ou seja, ela tinha glória, tinha esplendor, mas ela marcada pela luxúria, pelo pecado, pela miséria. 2 primeiro. A ostentação da cidade, sua e cultura pagã. Representava o grande poder do império. Expressava sua origem fundacional. Isso. Expressava fama, falsa sensação de segurança, glória própria. Ou seja, desde o início de sua fundação, Gênesis 11, a Babilônia, ela aparece dentro do contexto bíblico como uma cidade opulenta, uma cidade poderosa, uma cidade de opulência, de grandeza. Mas essa cidade, vocês podem observar aí, que ela era um grande império, mas ela tinha a sensação de segurança, mas o que tinha lá era uma cidade arrogante, prepotência, cheia de luxúria, cheia de idolatria e de pecado, e que buscava a sua própria glória. Passa, meu filho. Aí você tem ali, ela tinha a sua religião, que eram 2 deuses, Marduk, e nós temos Estar, o Marduk e a Estar. A Estar era a deusa do amor, da fertilidade, da guerra. E quais eram as características da Babilônia, Magno? Idolatria, prostituição, paganismo, politeísmo. Era nesse ambiente aí que vivia quem? Daniel, Ananias, Azarias e Israel. Era aí que eles viviam. Olha, lá tinha prostituição? Tinha. Lá tinha idolatria? Também. Lá tinha paganismo? Muito. Lá tinha politeísmo? Também. Lá tinha imoralidade? Também. Lá tinha sincretismo religioso? Sim. Eles pecaram? Sim. Não, pecaram não. Cuidado. Ponto 3, leia. A cultura e o espírito da Babilônia.
não apenas no lugar geográfico, mas no sistema que combate os valores espirituais e morais. Ou seja, a Babilônia não era apenas uma cidade. Dentro dessa cidade havia uma força maléfica espiritual que era, na verdade, oposta à realidade de Deus, da santidade e da verdade. Se você ler Apocalipse 14, Apocalipse 18, Apocalipse 17, você vai ver, tanto o capítulo 17 como o capítulo 18, não se tratava apenas de uma cidade geográfica. Era um sistema pecaminoso. Tem cidade hoje que não é apenas uma cidade. Ela se opõe à Bíblia, se opõe a Deus. Juventude, eu quero pedir aqui, pense comigo, eu quero pedir à juventude do Brasil, não pare, jovem, de falar de Deus na universidade, nas praças, nas ruas. Vamos mostrar para esses deputados, para ministro, para governo, para presidente de república, que ninguém vai calar a nossa voz. Olha, jovem, assim como tem jovem que defende o ideal político, o comunismo, defende a ideologia de gênero, juventude cristã, eu conclamo a todos, em nome de Jesus, vamos abrir a nossa boca e dizer que Jesus é o Senhor, que Jesus salva e que o céu vai ser o nosso lar. Letra B. Glória a Deus. Simboliza rebelião, ideologia mundana, metáfora para idolatria, falsidade religiosa, depravação, inversão de valores, materialismo, paganismo e desconstrução da fé bíblica. Eles mudaram o nome deles, não foi assim? Mudaram a cultura deles, também, dos 4 jovens, mudaram o ambiente, mudaram a ração, que era a comida, mas não mudaram o coração deles. Ou seja, o mundo pode ter tudo, pode ter a concepção da pós-modernidade, não é assim? Sim. Pode ter a ideologia de gênero, pode ter o secularismo, relativismo, pode ter o comunismo, materialismo, mas você que tem Deus no seu coração não cede para a Babilônia. Vamos lá, letra C. Uma cultura sem Deus e uma cultura contra Deus. Na Babilônia, valia qualquer Deus. Se você adorasse tudo que tinha na Babilônia, eles aceitavam. Porém, lá era uma cultura sem Deus, mas também uma cultura contra Deus. O grande problema hoje é que o mundo e algumas pessoas querem fazer do Brasil um povo sem Deus e também uma cultura sem Deus, mas não é só isso. Eles querem atacar aqueles que servem a Deus. Por isso nós devemos batalhar pela fé que foi dada aos santos. Pronto, vamos lá? Vamos lá, letra D. A Babilônia é a relativização da verdade. Não a verdade absoluta, despreza os valores espirituais. Isso. As crenças são vistas no contexto social e na visão de cada um. Veja bem, eles relativizaram essa cultura, se eles pegaram os vasos de Deus, colocaram na casa do Deus da Babilônia, do Deus de Nabucodonosor, e eles achavam que era a mesma coisa. Ou seja, o sagrado não pode estar com o profano. Não podemos relativizar essas questões. Mundanismo é mundanismo, paganismo é paganismo, santidade a Deus é a verdadeira santidade. Ou seja, as crenças eram vistas no contexto social. Não, tu pode adorar teu Deus, mas eu posso adorar a minha imagem, eu posso adorar, não é assim? Sim. Eles pegavam um ídolo que era feito de pau e dizia, esse é o meu Deus. É o meu Deus. Entendeu? Então, veja bem, era dessa forma. Ali, todas as crenças eram válidas. É o que as pessoas dizem hoje. Não, o que importa é ter fé em Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Não é verdade. Jesus falou em Mateus 7 da porta estreita. Isso. E também da porta lá. Uma leva para o inferno e a outra leva para o céu. E Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos lá, lê aí. A religião que conduz à imoralidade, sincretismo religioso, prostituição sagrada, estilo de vida depravado. Porque o culto que era dedicado à deusa da Babilônia, ali tinha as prostitutas sagradas que eram nuas. Então, quando as pessoas viam tudo aquilo ali, aquela prática contribuía para que no viver diário ele se entregasse às práticas pecaminosas. Ok? Então, lá tudo era uma depravação. Ponto 4. Vivendo e testemunhando na Babilônia. A postura dos jovens de Deus na Babilônia. Não de reclusão, rebelião, adotar uma postura de serviço, participação e responsabilidade. Quando eles chegaram na Babilônia, sabendo que era escravo, vivendo naquele ambiente pecaminoso, eles ficaram reclusos? Não. Eles ficaram, vamos fazer a política para se rebelar contra esse Nabucodonosor que se levantou contra nosso povo? Não. Eles mantiveram a postura de homens de Deus e foram viver a vida normal. Eles foram trabalhar, participar da vida social, serem responsáveis. É isso que um jovem cristão faz. Você não pode ficar na universidade só criticando os outros. Não, de maneira nenhuma. Vamos lá.
viviam conforme os princípios proféticos, vivendo uma lógica ilógica. Vivendo, olha, naquele Jeremias 29, 5, 7, Daniel e os outros sabiam que eles estavam lá porque não obedeceram a palavra de Deus. Mas o ideal profético é que Deus disse que na Babilônia eles deveriam trabalhar, eles deveriam construir casas, porque eles iam ficar 70 anos e lá Deus iria prosperar eles. E procurar paz. Procurar a paz da cidade, né? Como é que diz? Leia. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis a paz. Então pronto, eles deveriam viver na cidade conforme os princípios De Deus. de Deus, que eram os princípios proféticos que estão aqui. Isso. Eles viviam na Babilônia, mas a Babilônia não vivia neles. Veja que eles viviam uma lógica ilógica. Por que era uma lógica ilógica? Olha, como é que eu sou crente, estou num local que a pessoa me escravizou, mataram meus pais, e eu vou viver a paz daquela cidade? É algo Ilógico. ilógico. Mas eles viviam com uma lógica também lógica. Qual era a lógica? Eu vou viver aqui porque tem uma profecia. Sim. Eu tenho que viver na paz, ok? Verdade. A importância do conhecimento do povo de Deus nas suas transgressões e pecados. Eles tomaram conhecimento que estavam na Babilônia porque pecaram contra Deus. Não há coisa melhor, quando vier a tragédia para a tua vida, a desgraça para a tua vida, você procurar saber a causa. Por que eu estou aqui? O que aconteceu? E hoje no lugar. Testemunhando no mundo e presença fiel. A Babilônia é uma cidade que representa a vida do cristão na sociedade. Isso. Seu espírito é sedutor e relativista. Somos chamados a ter uma presença santa, fiel e abençoadora no mundo. Zelar pelo desenvolvimento social e não ser alienado na sociedade. Ter uma postura profética, ativista, engajadora e carismática. Muito bem. Você pode observar aí nas letras A, B, C, D e a letra E. Você vê que aqui a Babilônia representa todo o estilo de vida pecaminosa, devassidão, comercialidade, luxúria, os prazeres desta vida. A Babilônia representa tudo isso. Agora, o seu espírito é sedutor e relativo, porque não tem verdade absoluta, ninguém é dono de ninguém, você pode viver como você quiser. Mas era nessa cidade que os 4 jovens deveriam ter um viver em santidade e ser fiel e também abençoador. Eu pergunto, Nabucodonosor foi abençoado por Daniel? Foi. Outros foram abençoados pelos 3 jovens? Foram. Ou seja, num mundo pecaminoso eles abençoaram. Ok? E aí, o que acontece? Nós devemos zelar pela verdade de Deus que está em nós e não sermos alienados. Não podemos viver alienado, fora do mundo, né? Assim, como se o mundo não tivesse. Não, nós não podemos ser alienados. Agora, viva nesse mundo, é a letra E, tendo uma postura profética e engajadora e carismática. Seja um jovem carismático, mas também profetize. Profetize o bem para o Brasil, profetize a paz para o Brasil, profetize a riqueza para o Brasil, profetize a queda da corrupção no Brasil, profetize a queda do desmando no Brasil. Profetize, é profetizar, não é brigar não, é profetizar, orando e pregando o evangelho. E Deus vai levantar políticos santos, sinceros, verdadeiros para o bem da nossa nação. Ore a Deus, Magno. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por esta lição, por este aprendizado, pela Tua palavra, que a mesma esteja em nossos corações e que possamos aplicá-la todos os dias em nossa vida. Abençoe, meu Pai, todos que assistiram e estudaram juntamente conosco a Tua palavra. Nos despeça em paz, assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos os jovens que